Salve a todas as consciências, a todos os encantados, a todos os espíritos, a todos aqueles que estão conosco, sempre nos orientando, chegando junto nessa nossa encarnação, porque também, se é importante para nós, é importante também para eles. Gente, eu sou Paulo R. Bezerra, você que já me acompanha aqui no canal, sabe que no canal Queira o Portal do Ser, eu trato e trago assuntos sobre espiritualidade, proteção energética, mediunidade, tudo que seja desse campo que você sempre vem buscando informações. Por que eu falo isso? Porque quando eu comecei também, muito lá atrás, buscar essas informações, até porque passando por situações que até aquele momento para mim eram desconhecidas, eu fico imaginando, nesse momento, quantas pessoas existem que não têm conhecimento do que nós estamos falando, não têm conhecimento da mediunidade, fenômenos estão acontecendo a todo instante com essa pessoa e muitas vezes fica assim sem ter um sentido e um direcionamento. Então, nosso bate-papo de hoje é sobre despertar a mediunidade. E agora? Claro que nós não vamos aqui generalizar, porque para cada pessoa há algo diferente. A minha mediunidade despertou desde os 10 anos. Então imagina uma criança com 10 anos já começando a visualizar coisas, ouvir coisas, sentir presença, obviamente que foi um transtorno. Eu me recordo que minha mãe me levou para o psiquiatra e depois para o psicólogo. E ambos atestaram que não tinha nada e realmente não tinha. Mas muitas vezes pode acontecer, porque os espíritos, principalmente quando nós despertamos aí para esse mundo que está em torno de nós, é uma coisa que eu sempre falo. O mundo espiritual ele não está lá em cima, nem está lá embaixo. Ele está em torno de nós. Obviamente em camadas, em percepções. E a partir do momento que nós vamos com a nossa vibração buscando essas sintonias, aí quando desperta a mediunidade, eclodiu a mediunidade, como se fala muito, o que é que acontece? Se um indivíduo ele não estiver, se a pessoa não estiver muito bem, se não estiver organizada emocionalmente, psicologicamente, é claro, gente, pela lei da sintonia, que as consciências que vão interagir com aquela pessoa são consciências que estão no mesmo nível vibracional. Então, me recordo que quando eu tinha 10 anos de idade, e depois foi revelado, eram aqueles cobradores. Claro, Paulo fez, aprontou tantas nas outras encarnações, e obviamente que a gente recebe essa oportunidade aqui, as outros aviões passando esse horário. Então, obviamente, quando a gente recebe essa informação, essa oportunidade, nós trazemos o que é de bom em nós e trazemos também aquilo que precisa ser trabalhado. E aí aconteceu. Só que eu vou dar uma parte lá para frente. A partir do momento que você já se vê de uma forma que os fenômenos começam a acontecer com mais intensidade e de uma forma regular, é importante sim você buscar uma orientação. Eu não estou dizendo aqui que você é obrigado a trabalhar mediunicamente. Não há essa obrigação. Nós não vamos ver isso em nenhum livro, nenhum teórico, desculpe, nenhum pensador, ninguém falando que você deve trabalhar. Não acredite nisso. Você deve sim, se você desejar, você se aprofundar naquilo. Porque imaginemos, o mundo espiritual, ele interage tão constantemente conosco, que muitas vezes coisas do nosso dia a dia, os relacionamentos interpessoais, ou a sua relação com o seu trabalho, com sua família, com a pessoa que você tem um compromisso afetivo, amoroso, pode muitas vezes, com o dinheiro, com a saúde, pode muitas vezes ficar comprometido porque você está naquela sintonia e eles vão interagir, porque há um objetivo de quem está em torno de você tentar lhe desarticular. Então é importante sempre você buscar o conhecimento. E conhecimento, gente, nunca é tarde. Eu sempre falo isso. Quanto mais você obtiver conhecimento para você experienciar o processo, é importantíssimo para você. Então a mediunidade vem e se lhe apresenta para você. O que é que você deve fazer de imediato? Primeiro, se escutar. Olha, é uma coisa nova para mim.
que é que eu faço agora? Pronto. Você pode ir para a literatura, mas o mais importante, antes de você ir buscar pessoas que possam te orientar, é você se perceber. Isso é leve ou é pesado para mim? O que é que isso me traz como referência? Como eu me sinto? São tantas perguntas, até para você que está me ouvindo agora e vai interagir comigo, e eu acho interessante se você puder deixar a sua experiência aqui abaixo, porque isso faz com que a gente troque informações e muito mais pessoas possam vir interagir conosco. Então você vai começar a se perceber o que aquilo lhe traz. Se é leve, se é pesado, se é desconfortável, se é gratificante, se as pessoas, os seres que você está visualizando, lhe trazem uma segurança, lhe trazem uma sensatez, lhe trazem uma paz, ou são seres que estão em perturbação, porque a gente sabe, né? Ainda existe e existirá por um bom tempo ainda, até a nossa consciência estiver mais melhor, no sentido dos nossos passos, de forma de consciência, a gente atrai. Então, a psicosfera terrena é repleta de seres que têm boas intenções e seres que não têm boas intenções. É só nós olharmos para nós mesmos, né? Tem hora que nós estamos com boas intenções e tem hora que a gente escorrega, pisa na melancia, pisa na jaca, a gente fala, pensa, vibra coisas que não são interessantes. Então, como há uma lei de sintonia, na hora que você desperta para perceber esse mundo, são esses seres que vão estar ao seu lado. Então, você deve ali começar a se perceber. E nessa percepção, gente, o seu orientador espiritual ou orientadora já se encontra também ao seu lado, só que muitas vezes a gente não percebe. Por que eu falo isso? Não é uma regra geral, mas numa grande maioria. Eu me recordo que 10 anos começou toda essa situação, eu não tinha percepção de nada ainda, eu vivia fugindo e muito tenso, falando sempre para o pai e para a mãe. O pai acreditava, mas a mãe não acreditava tanto. Ainda tem isso, né? Os familiares que nós convivemos. E a mediunidade, ela pode eclodir tanto na fase infantil, adolescente, adulta, já uma pessoa madura, não importa, porque nós sabemos que a mediunidade ela é inerente à condição física, então ela pode. Mas nós também sabemos que nem todas as pessoas irão ser o que chamamos médios ostensivos, aqueles que vão provocar fenômenos. Mas todos têm uma percepção do mundo espiritual, todos, porque nós somos espíritos vivenciando uma experiência física e não ao contrário. Então, naquele momento, o seu amigo espiritual, que pode ser chamado de mentor, orientador, amparador, não importa o nome, anjo, não importa o nome, ele já está também sintonizado contigo. E esperando, é isso que eu acho o maior barato dessa lei que rege a todos nós. O livre-arbítrio, gente, ele é respeitado, ou seja, nenhuma entidade, nenhum guia, nenhum amigo espiritual vai me invadir para me dizer o que é que eu devo fazer. Mesmo aqueles que ainda estão vibrando numa situação de infelicidade moral, espiritual, consciencial. Mesmo eles. O que acontece é a nossa permissão. Quando eu estou nos grupos de estudos, orientando pessoas, que oriento muitas pessoas em muitos grupos, eu sempre falo isso, gente, tudo bem, estou sofrendo um ataque espiritual, tudo bem, é verdade. Mas quem está fornecendo essa oportunidade desse ataque? A gente não pode só ver uma coisa de lá para cá, de nós também para eles. Muitas vezes somos nós que estamos provocando isso. Somos nós que estamos provocando isso, fazendo com que esses seres cheguem com mais intensidade, principalmente se há algumas coisas a nível kármico que já vem de outras existências e também dessa existência. Então é importante que nesse momento você se perceba, sabe que existe, mesmo que você não consiga visualizar ou sentir, tem alguém do bem, alguém com boas intenções, vamos colocar isso, bem próximo de você, então você vai começar a exercitar essa abertura, flexibilizar a chegada
dessa consciência de boas intenções para você. Pronto. Quando isso acontece, há uma coisa bem bacana. Você começa a ter situações como pessoas te falando, livros chegando, sonhos, porque são essas orientações lhe trazendo as sugestões para que você vá buscar. Volto a dizer, você não é obrigado a nada. Nem eles também vão invadir a sua privacidade. Mas é importante que você perceba assim, poxa, eu estou passando um sofrimento, um incômodo e eu preciso resolver isso. Eu frequentei a casa espírita durante muito tempo e na casa espírita eu estive envolvido em alguns trabalhos, trabalho de paz, trabalhos mediúnicos, trabalho de palestras. Foi uma experiência assim fenomenal. E nos trabalhos mediúnicos, geralmente as entidades, né, que estavam sendo ali envolvidas para poder ser trabalhado no sentido de consciência, né? Porque numa reunião mediúnica, não é assim o espírito vai ser convidado para aquela reunião e de imediato ele vai sair bom. Não é assim. É um processo. Até ele chegar ali é um processo que acontece, as entidades do trabalho vão selecionando quem vão ser aqueles que vão ser orientados com um novo patamar de informações, porque imaginemos aí, se uma consciência ela está presa há muito tempo numa situação de dor, de raiva, de mágoa, não é uma sessão de 1 hora, no máximo 1 hora e 30, que vai chegar e mudar todo o contexto. Não é assim, não se engane. É um processo. E esse processo, muitas vezes, antes de chegar ali, já vem sendo elaborado. Então, a gente ouvia muito isso, os orientadores espirituais e as entidades também que iam ser ali, vamos colocar, tratadas, né? Conscientizadas, fica melhor, conscientizadas. Elas falavam que se a pessoa que nós estávamos ali trabalhando, sem a presença dela, obviamente, estava sendo acolhida, eles também tinham necessidade. E na fala, na forma de expressar, já se via a dor. Então, é muito importante que você, ao saber que está sendo assediado, você busque pessoas com experiência para te orientar. Você pode perguntar, Paulo, mas há necessidade para que eu vá, que eu esteja próximo de uma casa, de uma religião? Se você acha que sim, tudo bem. Mas existem também formas de você realizar um trabalho de consciência sem você estar sendo orientado por uma casa. No meu caso, eu fui durante muitos anos, porque foi a forma que eu encontrei. Hoje eu já faço, eu já tenho clientes que a gente já faz um trabalho diferente. Mas as casas espíritas, as casas que têm a consciência sobre a vida após a morte, são aquelas que mais oferecem a possibilidade de você começar a se perceber. E aí, claro, você precisa de alguém experiente para poder te orientar naquele momento. E a reforma era uma palavra que eu ouvia muito. E no início ainda eu ficava relutando por reforma. Que reforma é essa? Gente, se a gente fazer um mergulho para dentro de si, não há como nós percebermos quais são as nossas carências, necessidades, dificuldades existenciais e também as nossas coisas boas, as nossas alegrias, o lado bom da gente, que todo mundo tem. Tem um lado que precisa ser trabalhado e um lado que já está bem, bem ajustado. Então, esse mergulho, chamado de autoconhecimento, ele é importantíssimo nesse momento que a mediunidade começa a se apresentar. Para alguns, vem com muita fúria. Vem com muita fúria para alguns. Por quê? Porque imagine ali uma pessoa que está vivendo uma situação emocional tremenda. A mediunidade, ela não é ela que provoca isso. Você, o indivíduo, já está nessa provocação interna. A mediunidade, ela vem trazer, é o cartão que apresenta assim, olha, tá vendo aqui? Então precisa ver. Então, assim,
trazer essa consciência, trazer essa sensatez, esse respeito por você. Então busque uma orientação. Nosso bate-papo de hoje é o seguinte: eclodiu a mediunidade, estou sentindo as coisas, e agora? Vai buscar orientação, porque sozinho, eu digo isso a você com total certeza, sozinho se torna mais delicado o seu processo. Depois você vai sabendo organizar. Hoje, claro, depois de tanto tempo a gente vai sabendo organizar, mas sempre buscando estar com grupos, buscando sempre estar atento, porque é muito sutil, gente, é muito sutil. É uma realidade. Eu fico feliz que hoje, hoje nós estamos falando aqui, dia 3 de setembro do ano de 2025, já há uma consciência mais dilatada sobre esse assunto. Mas vamos imaginar aí no passado quantas pessoas sofriam, que eram até internadas em clínicas psiquiátricas. Poderiam existir os transtornos. Eu já atendi pessoas com transtornos psicóticos, psiquiátricos, mas tinha embutido ali também a questão da mediunidade, a questão obsessiva. Por quê? Aqueles que estão com a má intenção de nos prejudicar, eles vão aproveitar qual é o momento que pode se fazer presente sem ser percebido. E a mediunidade é isso. Você, o indivíduo, a entidade espiritual, ela pode se fazer presente sem ser percebida. Então, para o mundo cotidiano aqui, para o senso comum, não, ele está desajustado, vai lá e recebe medicação. A medicação ela é importante. Ele tem que saber diferenciar o que é para o corpo, para a consciência física. A medicina está aí. Mas existe essa possibilidade e é real, porque se nós somos espíritos, estamos vivenciando a experiência física, obviamente que nós necessitamos também de um olhar mais específico de pessoas experientes para a questão da eclosão da mediunidade, desse autoconhecimento. Mas a partir do momento que você começa a ficar mais atento e buscando se autoconhecer e buscando também estar em contato com pessoas que vão te orientar, tenha certeza, a sua vida muda. Muda em que sentido, Paulo? Você vai ficar mais atento, você vai ficar sabendo diferenciar se é uma questão física ou espiritual, você vai saber diferenciar se são perturbações espirituais que estão ali naquele momento no seu campo, ou são coisas do nosso dia mesmo, do nosso ego, da nossa vida. Você começa a estar mais atento, e aí a orientação dos espíritos bem intencionados, os guias, mentores, se faz mais presente, porque a nossa audição ela fica mais ampliada agora para ouvir os nossos orientadores. Como eu falei no início, se eles estão em processo de crescimento, nós também estamos em processo de crescimento. Que a vida é a grande oportunidade para a gente evoluir, para a gente crescer. E também sair desse contexto de demonizar a mediunidade. Não. Se a gente for ver aí em todos os relatos do passado, a mediunidade ela sempre esteve presente. Ela sempre esteve presente. Claro, para alguns estão desajustados emocionalmente, psicologicamente, ela é um transtorno. Mas para aqueles, por isso que sempre orienta as pessoas. Primeira parte é a gente se autoconhecer. O que é que eu estou trazendo de bem, o que é que precisa ser de ajuste. E depois a gente vai começando a fazer um trabalho para poder estar alinhado com o seu propósito, com a sua missão de vida. Qual é a sua missão de vida? Eu já descobri a minha. A minha missão de vida é orientar, eu passei pelos processos, orientar pessoas, viver da melhor forma possível, entregando o melhor para aqueles que me buscam, que me procuram, porque eu tenho experiência nisso, e você também encontrar a sua missão de vida. Quando você encontra a sua missão de vida, você se sente mais presente. E isso que é importante. Então, gente, continue aqui me acompanhando no canal Quiro Portal de Ser. Esse canal foi feito com muito uma proposta de trazer sempre essa informação desse mundo real que nos circunda, né? Então você pode continuar me acompanhando aqui, se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas,
comentar é importante dizer, Paulo, comigo foi assim, eu tenho o maior prazer. Eu respondo a todas as pessoas quando estão interagindo, trazendo, porque eu vejo que, como é importante, durante a minha caminhada, eu estive com muitas pessoas me orientando. Eu chamo de grandes mestres. E agora também eu me sinto bem quando eu posso também estar nessa condição de orientar pessoas. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Te desejo um grande abraço, com muita luz, com muita paz.